gravar. This meeting is being recorded. Tá quase que eu não boto para gravar. Imagina, a Mônica, a Marina, todo mundo ia me xingar. Esse filme, ele é ótimo, porque a gente vai vendo os filmes e vai pescando as referências. Esse filme eu vi, esse filme eu não vi, esse filme é muito legal. E também de tu perceber, eu acredito né? Que você consegue perceber muito bem as sacadas de montagem quando você já teve acesso a esses filmes antes, ou alguma boa parte dos filmes antes, ou alguns filmes, enfim. E quem não conhece nada acaba desmistificando alguma coisa, acredito eu, vocês me falem sobre isso, por favor. Que é aquela ideia de que, nossa, os filmes da pornô chanchada são todos só putaria. E não, eles têm umas sacadas, eles têm um subtexto ali, que eu acho que a Fernanda, ela pega muito bem. Mas, claro, né, o cinema da pornô chanchada ou da boca do lixo, são dois termos que eu acho ambos os termos eu acho muito complexo da gente tratar, mas, enfim, que é o da pornô chanchada, que é bem pejorativo, e da boca do lixo, que é bem pejorativo, vejam só. A boca do lixo, o cinema da boca do lixo, ou o cinema da boca, é o cinema que é feito majoritariamente na zona da boca do lixo, que hoje seria Cracolândia ali, mas que era uma região industrial e muito barata, assim, para alugar, enfim, para ter acesso, para estabelecer pequenos comércios e as produtoras de cinema. E aí, nessa região de São Paulo, se criou um grupo de cineastas que começaram a produzir esses filmes de baixo orçamento, de apelo sexual muito forte, e ficou conhecido como cinema da boca. E que está vinculado à pornô chanchada, então meio que se mistura esses dois termos, né? Porque a pornô chanchada ela vai um pouco mais além. Pega São Paulo também, óbvio, né? Que era o grande polo cinematográfico daquele período, mas tem algumas coisas que também são produzidas no Rio de Janeiro, em alguns pouquíssimos outros estados. A maioria é Rio, São Paulo, como sempre, né? Não como sempre, agora temos aí outras regiões. Kleber Mendonça Filho está aí para não nos deixar mentir, o Rio Grande do Sul também está fazendo alguma coisa, sempre. Mas no termos da pornô chanchada, esse era o espaço. Mas qual é o contexto, digamos assim, o contexto de surgimento e de auge e declínio dessa pornô chanchada, tá? A gente vai ter, eu não vou fazer aqui toda a linha do tempo do cinema brasileiro, apesar de achar que seria, né, que é necessário, mas não é um momento. Então, eu vou pegar o que vem um pouquinho antes e um pouquinho depois da pornô chanchada, tá? E também discutir esse termo pornô chanchada mais atentamente. Mas a gente vai ter o surgimento da pornô chanchada no período de 69 a 72, tá? Concomitantemente com o cinema marginal, que nasce ali em 68 e 70. O cinema marginal, ele é um boom que acontece muito rápido e logo termina. A pornô chanchada toma a frente dessas produções cinematográficas. Contudo, a gente vai ver alguns elementos do cinema marginal que também acaba se confundindo com a pornô chanchada, porque o marco desse cinema marginal a gente vai ter com o Bandido da Luz Vermelha, do Sganzella, os cineastas, digamos assim, que estão à frente dessa escola cinematográfica são o Sganzella, o Bressani, e o Bandido da Luz Vermelha, do Sganzella, é o marco desse cinema marginal, que em vez de construir uma narrativa com realismo, essa obra ela é muito debochada, então acaba virando uma marca desse cinema marginal, essa coisa do deboche, que vai perdurar também ali como a gente viu, né, nos recortes, nas colagens dos trechos dos filmes que a gente acompanhou no documentário da Fernanda Pessoa, a gente vai ver muito essas sacadas debochadas, essa coisa mais cômica.
E também tem uma composição caricatural dos atores, né? É um cinema bem crítico também, mais incisivo, e talvez por isso ele não tenha tido uma sobrevida maior, por conta que é o período da ditadura militar, né? E aí a censura foi mais para cima desse filme, né? É importante falar também que nesse contexto de surgimento da pornochanchada, do cinema marginal, esse cinema nacional, a gente vai ter o surgimento na ditadura militar da Embrafilme, que foi de suma importância. A Embrafilme, ela tinha uma política de, como é que eu vou dizer, de preservação, de divulgação, é aquela coisa da ditadura militar, assim, né, do tipo, do patriotismo, as coisas que são nossas, então eles davam valor para o cinema nacional, eles, enfim, incentivavam o cinema nacional com a criação do Conscine e do INC, do Instituto Nacional de Cinema. E com a Embrafilme surgiu uma política de impostos que eu acho bem interessante e que deveria ser retomada hoje, que é que os filmes estrangeiros, eles pagavam para serem exibidos aqui. Então, não era aquela coisa assim, chega, exibe e deu e acontece. Não, existia uma cobrança de impostos dos filmes estrangeiros para serem exibidos aqui, e esse dinheiro dos impostos era reinvestido no nosso cinema. Então, por isso que esse período se produziu muito, 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 muito mesmo. Chegou a ter nesse período dos anos 70, que é o recorte que a Fernanda Pessoa faz ali no filme dela, de 68 a final dos anos 70, um pouquinho, a gente chegou a ter uma média de 500 mil espectadores, de dobrar filas assim na esquina para assistir esses filmes. Então, eu acho que é muito interessante a gente pensar o imaginário que se construiu de que, nossa, o cinema nacional é só putaria, é só palavrão, é só sexo, é só isso. Mas tinha 500 mil pessoas indo assistir o negócio lá, né? E aí isso fala muito sobre o nosso público, enfim, a nossa sociedade. Então, né, a pornochanchada, ela vai se nutrir muito dessa política pública, né, da Embrafilme, e vai ter o seu auge em 72 a 78. O declínio começa em 79, e a derrocada, digamos assim, fatal, meio fatal, é o filme Coisas Eróticas, do Raffaele Rossi, do Laente Calitio, não sei se é assim que se pronuncia, que é de 81. E aí, meio que acaba por não chanchada. E esse filme, Coisas Eróticas, ele acaba se inserindo e despontando na nossa história audiovisual como o primeiro filme pornográfico brasileiro. Então, esse filme não é aquela coisa mais ingênua da pornochanchada, porque existia uma coisa meio que de ingenuidade, uma coisa meio assim, lúdica, com todas as aspas, porque, né, tinha algumas coisas bem problemáticas, a gente pode discutir também depois, mais à frente. Mas esse filme, ele vem com a alcunha de ser um filme pornográfico, o primeiro filme pornô brasileiro, com cenas de sexo explícito, né? Então, se na pornochanchada havia muita insinuação, nesse filme tem consumação de fatos sexuais totais. Porém, contudo, todavia, a gente tem também nesse período dos anos 70, desse auge da pornochanchada, que aí vai de 72 a 78, não por acaso é o período que a gente vai ter um boom também do cinema pornográfico mesmo, em escala, digamos assim, mundial, arrisco a dizer. Porque em 72 é lançado nos Estados Unidos Garganta Profunda, que foi o primeiro filme pornô a ser exibido em salas de cinema não especializadas em filmes pornográficos. Era exibido matinê, assim, vamos ver o Garganta Profunda? Bora lá, vamos.
É um filme que teve um apelo popular, e é interessante, não sei se alguém assistiu Garganta Profunda, provavelmente alguém não vai querer falar, mas, enfim, pode falar. Quem assistiu Garganta Profunda, eu recomendo, assim, porque é um filme divertidíssimo, gente, divertidíssimo. E que tem esse apelo quase que de uma pornochanchada, assim, uma coisa mais debochada, uma coisa mais cômica, uma leveza, mas ali tem também o sexo explícito bem marcado. Então, nesse período, é um período de, talvez pegue ali a questão da revolução sexual, não sei, não sou da história para falar isso com muita propriedade. Mas a gente tem esse lado de lá, né, dos Estados Unidos, que lança o filme Garganta Profunda, que foi de um enorme sucesso, acabou tomando os cinemas de uma forma em grandes escalas, assim, cinemas que eram famílias, e iam mulheres aí também, né, porque então, até então o cinema pornô ia só os homens, ou iam as trabalhadoras do sexo para, enfim, fazer o seu meio de campo lá. Ali já começou uma coisa mais mulheres de família, estavam indo assistir o Garganta Profunda, estavam indo com seus namorados, com seus companheiros, enfim, acabou tomando uma proporção. Claro que daí, se eu não me engano, esse período é o Reagan, eu acho que é o Reagan, a onda conservadora dos Estados Unidos consegue bloquear isso, tira o filme dos cinemas, e aí o cinema pornô como um todo acaba caindo no declínio e na marginalidade, e assume o seu lugar de lugares específicos para ser exibido esse filme, que é o que acontece daí com coisas eróticas aqui no Brasil também, que é lançado, mas não no cinema comercial comum. Certo, o que mais que a gente tem para falar da pornochanchada? Então, tá, a pornochanchada, ela vai ter essas características de ser um cinema debochado, um cinema mais sempre que circula um dos seus temas, né, a questão do adultério, muito a questão da virgindade, do tipo a virgem que acaba virando puta, ou o cara que precisa pegar a virgem e desvirginar aquela mulher. Tem a questão o título com duplo sentido, elas são do baralho. Eu até comentei quando a gente saiu da sessão de cinema terça-feira, um filme que é também divertidíssimo, mas que já vai com um apelo erótico muito mais forte, que é O Beijo da Mulher Piranha, que faz referência ao filme O Beijo da Mulher Aranha. Então, tem esse jogo lúdico, assim. A relação do nome também, que eu fiquei de comentar com vocês, que é pornochanchada, e por que é um pouco problemático falar de pornochanchada? Porque não é pornô, não tem sexo explícito. Então, aí já tem um marcador, um marcador de moralidade, né? É pornô muito forte. Não são filmes pornô, são filmes eróticos. E a chanchada faz referência a um cinema também anterior, que é um cinema dos anos 50, deixa eu pegar as anotações, que vai de 47 a 50, que eram filmes de comédia, chanchadas, né? Eram filmes de comédia, eram filmes, em sua maioria, musicais. Quem aí lembra, chegou a conhecer ou já ouviu falar, os jovens, né? Da Dercy Gonçalves, ela era a grande estrela das chanchadas, Grande Otelo, também outro personagem, outro ator muito presente nessas chanchadas, e que eram filmes igualmente de grande apelo popular. Então, pegou e se uniu. Então, as chanchadas por conta da comédia e o pornô por conta do erótico. Mas, na verdade, o que a gente chama de pornô chanchada não dá conta nem de um nem do outro, assim, fica no meio do caminho. Certo? Bom. Alguma dúvida até aqui, gente?
Não, pode continuar. Tá, beleza. Se tiver muito chato, vocês me falam, porque vai ser muita história, assim, hoje. Tá ótimo. Ai, que bom, eu adoro quando vocês são, assim, engajados. Engajados. Então, tá, vamos lá. Como, né, eu comecei falando que hoje é Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual e o quanto que coincidência maravilhosa é essa, porque eu não sabia também, eu brinquei com vocês, mas eu não sabia. Eu acho importante a gente mencionar, e no filme, no final do filme, tem uma cartela e que a Fernanda Pessoa ela faz esse comentário sobre o quanto foi difícil ter acesso a esses filmes, o quanto foi difícil de se deparar com esse material, porque o trabalho de pesquisa da Fernanda Pessoa para fazer esse filme foi de 5 anos, gente, 5 anos pesquisando. Ela tem várias entrevistas e ali no site tem alguns links, tem alguns podcasts que ela participa também. Ela fala que da Cinemateca Nacional, veja só, Cinemateca Nacional, ela tem a grande maioria dos filmes do Davi Cardoso, que foi um grande produtor desse período, ele era ator também, ele era diretor, ele era produtor, ele era tudo. A maioria dos filmes acho que todos até, posso estar falando bobagem, do Davi Cardoso estavam na Cinemateca Nacional. E ela foi lá pedir as betas, né, que eram as fitas originais de captura para poder fazer, porque era melhor pegar a imagem, era melhor ter acesso ao material bruto para pegar essas imagens, e aí eram as fitas betas. E a grande maioria ela não conseguiu, ela inclusive teve que pegar filmes do YouTube, imagina, ela baixou filme do YouTube para postar, teve alguns filmes que ela teve que pegar com o pessoal do... qual é que é aquele Cine Brasil? Não, não é. Aquele canal que passa só filme nacional. Cine Brasil, eu acho que é esse Cine mesmo. Brasil? É isso. Canal Acho Brasil. que é Canal Brasil, Canal não? Brasil Canal também. Brasil, da Canal Globo. Brasil, Canal Brasil. Canal Brasil, obrigada, gente. Alguns filmes ela teve que pegar com o Canal Brasil não tinha só o DVD, e disse que já está ripado, já é um arquivo fechado, que já dificulta, né? É sempre melhor pegar no bruto, que é um arquivo aberto, que daí você pode ripar depois, daí no caso em DCP, que é onde ela fez o filme, para poder exibir. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso e quiser perguntar, fica à vontade também, porque essas questões são meio complexas, né, de arquivos de filme, arquivo aberto, fechado, DCP, ripar, enfim, dúvidas à vontade para perguntar. Mas o fato que ela entrou em contato com a Cinemateca Brasileira levou 8 meses para ter acesso, para conseguir pegar a Amália fazendo assim. É isso, né? Para quem trabalha com arquivo, é isso. Ela levou 8 meses para poder pegar esse material da Cinemateca. Tá, mas só que a gente, claro, tá? Eu não quero entrar muito aqui, porque está sendo gravado em questões políticas, mas vamos falar assim, abertamente, sutilmente. Algum governo se preocupou com a questão da preservação do patrimônio nacional, principalmente do patrimônio audiovisual? Eu arrisco dizer que não. Claro que tem aqueles que iniciaram políticas públicas, que procuraram incentivar a preservação, a restauração. Hoje em dia, os nossos filmes, a grande maioria dos nossos filmes, eles são restaurados por iniciativa privada. Isso é muito ruim, isso eu acho que é importante a gente saber. Eu vou falar. Bem louca. Porque, assim, por que é complicado esse lance da iniciativa privada restaurar os nossos filmes? Ou qualquer filme do mundo, enfim, qualquer filme. A Amália tem um filme dela lá. E tá lá, ficou o filme abandonado, tirado as traças, e eu, pessoa física, vou lá e digo assim, vou restaurar o filme da Amália, eu tenho uma grana aqui, tenho uns 300 mil reais para gastar na restauração do filme dela, deve ser mais do que isso, mas vamos chutar 300 mil. E vou restaurar.
para o bem da humanidade, do nosso país, não, eu acabo tendo também parte dos direitos autorais dessa restauração. E aí, se eu quiser, deixa eu ver, a Leila, que eu vi a foto da Leila aqui, a Leila está fazendo uma mostra de cinema. E, meu Deus, redescobri a cinematografia da Amália, eu preciso exibir os filmes dela. Né, aqui na minha cinemateca, da minha cidade, no meu cineclube, de uma forma bem, bem linda, maravilhosa. Eu vou exibir o filme dela, não basta a Amália autorizar, ou a produtora, ou a distribuidora, enfim, a Amália já está até morta, porque, enfim, se precisou restaurar o filme, você já morreu, Amália. A Amália já está até morta. Não basta ela autorizar, eu tenho que autorizar. Eu que só restaurei. Então, aí você acaba botando na mão de poucas pessoas um direito que é público, que é de todos, que é a nossa história, a nossa memória. E se eu não quiser exibir, assim, não, Leila, não vou, não autorizo. Ah, tu vai exibir num cineclube de graça para crianças da escola? Tá? Não quero, não pode. Então, isso é muito, muito complicado. E hoje em dia, a questão da restauração, ela está vinculada a iniciativas privadas. E tem outra ainda, né, que é muito complexo. Às vezes, esses filmes a Fernanda Pessoa não fez isso, ela pegou o arquivo que tinha, é do YouTube que tem, vai do YouTube, tanto é que ela assumiu uma estética bem... Os filmes, eles têm uma grande diferença de textura, de qualidade, de granulação, a gente percebe isso, né? Até ela tinha acesso a Memórias de um Padeiro, As Aventuras Amorosas de um Padeiro, nada a ver. Ela teve acesso ao 35mm, né? E que ela podia fazer o transfer, que daí ia ficar uma qualidade maravilhosa, mas é muito caro. E se ela fizesse isso, ela já ia ter o direito também o direito autoral sobre o filme. E está tendo um problema ainda das questões de editais, de filme, de muitas pessoas que estão fazendo esse trabalho de arquivo, esses filmes de montagem, filmes ensaio como o da Fernanda Pessoa, e que estão pegando parte do... Olha a sacanagem que está acontecendo, isso é muito importante. Eu ganho um edital para fazer um filme documentário. Meu filme documentário é sobre, sei lá, as chanchadas dos anos 50, que é mais antigo ainda. Daí eu vou lá nas cinematecas, né, que tem esse filme de chanchada, e pego, com o dinheiro que eu ganhei do edital público, pego e restauro esses filmes e ganho em cima dos filmes restaurados, porque daí direito autoral meu. Entende a sacanagem? Mas aí não tem nenhum controle por parte dos editais? Agora que estão começando a discutir isso. Eu vi recentemente um filme, eu vou olhar no Letterboxd depois e falo para vocês, que eu vi bem, bem recentemente, que é um filme que trabalha com esse material de arquivo, e o diretor foi questionado sobre isso. Tá, mas tu restaurou, tu ganhou o edital, tu restaurou esse filme, e como é que tá essa questão dos direitos autorais? Ele não respondeu. Não sei se ele respondeu publicamente, pelo menos diretamente, quando questionado, ele não respondeu. Mas, enfim. Então, é uma questão bem problemática, assim, né? E que é importante a gente saber, eu acho, né? Não sei se vocês concordam, mas eu acho importante. Tá. E aí, eu pergunto para vocês, né? Que essa questão, esse sucateamento, ele vem de datas... Nem sei de quando. Eu peguei um trecho de uma entrevista que a Ana Carolina, não sei se vocês conhecem, não é a cantora, tá, gente? É a cineasta. Não sei se vocês conhecem o cinema da Ana Carolina, é só Ana Carolina. Ela fez Sonho de Valsa e outros filmes que eu não me lembro. Ela fez um documentário sobre Getúlio Vargas. Enfim, ela é uma cineasta. Acho que é dela também, né? Sim, eu amo esse filme, é muito bom. Acho que é o primeiro dela, não é?
Ou é o segundo? que é o que tem a filha chata, que Tem o é Antônio um... Fagundes, é as meninas da Tem escola, né? Esse filme é As legal. Meninas da Escola. Esse é o segundo filme dela. Ela tem um Isso. primeiro que é com a... que eu não vou lembrar. Meu Deus, minha memória é um lixo, gente. Que é com a Norma Bengel. Eu tenho o livro da Norma Bengel, por isso que eu achei. Que é um filme que eu adoro também, que é o primeiro. Esse é o primeiro dela. Mas, enfim. A Ana Carolina, ela é uma cineasta, ela tem poucos filmes, eu acho que ela tem 4 ou 5 filmes, ela está lançando uma agora. Até achei estranho ela lançar um filme agora, porque, enfim, ela é uma cineasta meio problemática, assim, no sentido... Ela é meio... Como é que é aquela escritora que é toda entediada, depressiva, mas que escreve maravilhosamente bem? Clarice Clarice Lispector? Lispector, minha favorita. Quem? Clarice Clarice Lispector. Isso, só falar entediada e deprimida. É minha Todo mundo- Eu ia favorita. dizer que tem Lava mais, tua inclusive boca tem pra mais falar gente. da Eu disse, gente, Clarice. eu ia dizer que nesse padrão tem vários, na verdade, várias Ah, mulheres mas a Clarice, também. É que ninguém eu supera a amo a Clarice. Clarice. Não, ela é maravilhosa. E a Ana Carolina, ela vai na mesma linha da Clarice. Ela tem uma entrevista, aí vou abrir um parênteses, aí já comecei a dispersar, gente. Tem uma entrevista com a Ana Carolina que é genial, que ela tá fumando, que nem a Clarice. E daí ela tá fumando assim, e daí pergunto para ela sobre o cinema digital, né? Que estava surgindo ali nos anos 80, final dos anos 80, essa coisa do VHS, nem era, imagina, DCP, nem pensar. E daí ela fumando, diz assim, não vou fazer cinema. Eu tô cansada de fazer cinema. O cinema eletrônico não me interessa. É isso a entrevista. E acaba a entrevista assim, muito indignada. Me Mas ela tá identifico. lançando um filme agora. Eu acho que ela já superou o fato de que acabou o 35mm, gente. Não Me vai rolar. identifico na melancolia. Ela é muito melancólica, assim. Eu tentei fazer o Sonho de Valsa há uns 2 anos atrás, comemorou, acho que 30 anos. Eu tentei trazer ela para cá, para Porto Alegre, para fazer uma sessão comemorativa. Mandei um e-mail, respondeu não, nunca nem um oi, assim. E é isso, gente, Ana Carolina. Mas a Ana Carolina, por incrível que pareça, ela deu uma entrevista, mas deu uma entrevista para a Folha, na verdade, para um projeto que a Folha tinha bem interessante, que era do Publifolha, não sei se ainda existe, e esse projeto eles fizeram com vários cineastas, e desses cineastas foi a Ana Carolina. E ela deu uma vasta entrevista para esse projeto, esse livro é de 2010, com a entrevista da Ana Carolina, e ela fala um pouquinho do trabalho dela na Cinemateca, porque ela começou a fazer um trabalho ela meio que cuidava ali do acervo, e daí ela conta o seguinte, a minha função era jogar isso esse trabalho que ela exerceu na Cinemateca foi em 1972, gente, em 1972. E ela conta que a minha função era jogar na lixeira as latas com os filmes de nitrato que já estavam na iminência de um processo de combustão. Era uma função triste, mas necessária, porque era um perigo tremendo. A Cinemateca podia pegar fogo e a responsabilidade era minha. Eu olhava para aquelas latas preciosas e falava, esse filme não dá mais. E tchum, jogava na lata do lixo. Filme dos anos 20, dos anos 30, uma verdadeira tragédia para o arquivo da Cinemateca e para o cinema brasileiro. 72. E aí, em 2021, a gente tem um incêndio na Cinemateca que, assim, a Cinemateca foi reabrir agora, né? Se perdeu roteiros, arquivos, cópias de filmes, equipamentos antigos, muita coisa se perdeu, muita coisa da nossa história se perdeu, e aí a gente retoma também um pouco o que a gente estava discutindo na aula passada, do quanto também que esse apagamento de cineastas mulheres não teve um auxílio dessa falta de cuidado, porque é isso, muitos filmes foram sendo, né, e isso a gente está falando de Germaine Dulac, da Alice Guy, pessoas do cinema americano, do cinema francês,
mas que também se perderam nesse processo. Se perderam por conta de uma falta de política pública, porque, isso cinema não é tão importante. Ele foi tomar importância de uma forma muito, muito recente. Nos anos 20 era muito tudo a Bangu. Não tinha questão de autoria, não tinha questão de produção, de direção. Essas funções, elas não eram muito demarcadas, então todo mundo era todo mundo. Então, às vezes, o Thomas Edison nem estava ali, a Thomas Edison dirigiu, ele nem dirigiu, ele só alugou a câmera para o cara, ou ele só ligou a câmera para o cara, ele não fez nada daquilo. De todo o processo, enquanto muitas mulheres fizeram e foram relegadas a outro lugar, e por conta de falta desse cuidado de preservação histórica, acabou se perdendo, e que graças ao movimento de muitas mulheres hoje, e homens também, né, tem homens que estão fazendo essa retomada, estão revisitando esses arquivos, né, a gente vai falar da Barbara Hammer mais adiante, que ela faz esse trabalho de mais voltado para o cinema lésbico, de resgatar, tipo assim, não vamos esvaziar essa mulher de sexualidade, ela era uma mulher lésbica dirigindo, ela era uma mulher lésbica fotografando, isso é importante traçar esse marcador, né? E isso, no cinema a Fernanda Pessoa, no nosso cinema aqui, ela acaba deixando tudo muito, muito claro, a dificuldade de ter acesso a esses filmes, e que essa dificuldade não é de hoje, né? A gente tem aqui o relato da Ana Carolina, eu até posso mandar o livro dela para vocês, é bem, bem legal. Enfim, né? De que a gente está nem aí, enquanto sociedade mesmo. Mas, sem mais delongas, mas já querendo se aprofundar um pouco nessa questão que eu acho muito importante, qual é que é essa diferença, né, entre documento e documentário? O que vocês acham? Existe uma diferença entre um documento e um documentário? O que é um documento? O que é melhor, vou reformular já partindo do filme, tá? Como é que a Fernanda Pessoa ela trata esses filmes da pornochanchada? Ela trata como documento ou como filmes? É um filme que fala... É um filme cinematográfico? Como documento, né? Me parece. Como documento. Documentos que ela usa para provar uma tese, por assim dizer, né? Ela tem uma teoria e ela usa esses documentos para provar essa teoria, né? Maravilhosa. Ai, Ramila, muito... E qual é a teoria, Ramila, que você acha que é? Eu acho que esse cinema era político, né? O cinema da pornochanchada era político, que não era só o cinema voltado ao entretenimento, ao sexo, ao erótico. Mais alguém? Fala, gente. Ai, a Mari, você está muito quietinha. Não, é que daí eu já vou pro lado da museologia e não tem por que trazer isso. Não, né? acho ótima. Eu não sei se tu percebeu, mas a gente já tá na museologia faz horas, amor. Não, eu sei, mas eu tô me mantendo calada porque, enfim, deixar a aula fluir também. Mas é que, na verdade, o documento ele serve como testemunho em certo sentido, né? O documento ele emerge a partir do momento em que alguém olha para ele. Caso contrário, ele não existe. Então, mas ao mesmo tempo, eu não sei se tem algum historiador aqui no grupo, mas a gente sabe que a interpretação está no começo da história, assim como pensar a fotografia, como pensar o filme, quem está filmando até então você achava que era ou a própria antropologia, quando chegava nos lugares para observar, né? Se achava que era neutro, quando na verdade nunca foi. Só que isso só veio depois. Então, na verdade, o documento ele serve como testemunho, como a Ramila falou, mas, na verdade, também existe uma construção em cima de uma interpretação. E aí a gente vai entrar, que tu vai entrar provavelmente, porque eu já fui tua aluna, então eu não vou falar, mas eu vou deixar da parte da ficção, então tu pode falar. Mas a questão é que, a partir do momento em que a gente tem um recorte, um viés nosso, a gente tem um viés político, a gente tem um viés social, a gente tem um viés do nosso background inteiro. E, portanto, tu vai botar aquilo ali.
Então, sempre que tu olhar para outra pessoa, tipo no documentário do... Eu sempre tenho uma dificuldade de falar o nome dele, como é que é? O Nanook? O Nanook, isso. Eu ia falar Mononoke, a Princesa Mononoke eu já ia falar, já confunde tudo. Foi uma narrativa de uma vida de um esquimó, mas um esquimó vive daquele jeito mesmo? Enfim, é isso. Eu já acho que a diferença na minha percepção entre documento e documentário é que o documento ele é como se fosse um fato, ele existe, né? Ou como a Amália falou, ele existe a partir de quando tu olha para ele. E o documentário seria um compilado de documentos dentro do seu contexto e dentro de uma análise específica. Esse filme da Fernanda Pessoa, eu entendo ele como um documentário de documentos, porque são vários filmes que uma coisa seria... O documento, na minha percepção, seria botar vários filmes um do lado do outro, um depois do outro, só como sessão. E, na realidade, ela contextualizou, tornou eles... eles já são políticos, mas eles foram montados para criar uma narrativa, e aí que também tem uma coisa muito interessante, que é uma forma de documentário que eu não tinha visto, de contar uma história através de documentos. É uma forma diferente de documentário que a gente conhece. Porque se a gente for tratar ele somente como um documento, a gente acaba anulando de alguma forma, não necessariamente o trabalho que ela fez, né, compilando os filmes e fazendo os cortes e a edição, mas também o fato de que ele é mais do que somente um fato. Não é só porque eles existiram, mas sim de contextualizar eles no literal contexto histórico, político, social que eles estavam. Perfeito. Mas eu concordo contigo, mas ao mesmo tempo, ao olhar para esse documento, sendo ele puro, vamos dizer assim, ele já não é. Porque ele já vai estar num contexto de leitura. Não, com certeza. Então, não, e aí a questão é que eu fico pensando que o documentário, na verdade, por exemplo, a pessoa poderia não ter falado das questões políticas da pornochanchada e ter falado do lugar da mulher na pornochanchada, por exemplo. Poderia ter pegado todos esses filmes e feito justamente que posicionamento da mulher com relação à sexualidade, com relação ao estereótipo, com relação a corpo, com relação ao empoderamento, com relação... Aí desdobra mil coisas, né? Então, por isso que eu acredito que o documentário, no fim, ele acaba tendo um viés ficcional também. E a Luque me atentou para isso na outra escola de cinéfilos. Várias outras. Exatamente isso. Esse, eu acho que vocês pegaram muito bem, assim, que é todo filme é um documento. Inclusive, agora, o filme Histórias que o Nosso Cinema Não Contava, ele já é um documento também. Ele é um documentário e um documento, porque ele é um fato, ele aconteceu, mas é um fato que tem um recorte de um olhar, que é o da Fernanda. Eu posso olhar para o documentário da Fernanda e dizer, eu vou remontar isso daqui, eu vou recontar isso daqui, e aí entra o trabalho do documental, né? Eu acho que a Amália apontou, né, da questão do ficcional, né? Às vezes, quando a gente entende o ficcional dentro do documentário como mentira, e não é. O ficcional, ele é um trabalho em cima da realidade, ou seja, ele é um trabalho em cima desses fatos. A gente vê que o filme eu considero assim, vou polemizar aqui, que a proposta do filme Histórias que o Nosso Cinema Não Conta, ela é muito mais sobre temas do que sobre cinema. A gente não conhece a pornochanchada a partir do recorte que a Fernanda faz. O olhar que a Fernanda lança não é um olhar do tipo assim, vou apresentar para vocês a pornochanchada, esse gênero brasileiro pouco conhecido, pouco estudado, pouco divulgado. Não, mas a gente conhece temas da nossa história. Então, eu acho que eu botei no PPT, deixa eu ver o que ela fala. Acho que eu botei.
segundo ela mesma, né, ela vai dizer que o filme não é sobre um conjunto heterogêneo de filmes do gênero, mas se utiliza desse fenômeno pornô chanchada para pensar os temas caros à história do país naquele período. Sobretudo com o milagre econômico, as consequências diretas do êxodo rural, a expansão das favelas e também a questão, né, da objetificação dos corpos femininos. E a gente pode fazer um documentário sobre a pornô chanchada só sobre a objetificação dos corpos femininos. Assim como pode também tratar, e eu acho, mais um parênteses, que não é um parênteses, eu acho que é muito interessante a gente pensar o quanto foi importante esse filme ter sido feito por uma mulher. Porque ela foi além da objetificação dos corpos. Primeiro que eu não me sinto tão incomodada, né? Eu acredito que as mulheres aqui presentes, que estavam presentes na sessão, não se sentiram tão incomodadas, porque, tá, tudo bem, é horrível tudo isso, mas se ela colocou ali, tem um porquê. Mas ela teve a sensibilidade de colocar as subversões junto. Tem ali pequenos momentos dessas mulheres se impondo, né? E que poderia muito bem ser cortado, né? Provavelmente um homem, dependendo do homem, tiraria fora, tipo assim, não, vou botar só as bundas. O cinema é mais ou menos assim, só as bundas. Vamos botar só essas bundas aqui, que é o que interessa. E não, ela coloca aqueles momentos de subversões. Então, ela está fazendo esse trabalho, aí entra a ideia do ficcional, do como é que eu conto essa história, né? Se bem que eu acho que ele é um filme, não sei se vocês acharam, o que vocês acharam, mas ele não é um filme fácil, né? Porque você não tem uma voz-over, né? Uma voz ali narrando, dizendo qual é que é o filme. Isso é a prova de que ela tá não é que ela não esteja nem aí, eu estou exagerando aqui para ser didática. Mas ela não está muito preocupada em apresentar o cinema, ela está preocupada em apresentar as questões que estavam circulando naquela época, porque a gente vai saber os filmes que ela usou no final, né? Que ela vai mostrar frames dos filmes e colocar o nome, o diretor. Até então a gente não tem acesso a nada disso, a gente tem cenas e cenas. Luciana, desculpa te interromper. Não, que eu queria pegar um gancho. Desse tipo se existe um nome para esse tipo de documentário que não tem voz em off, que me parece que a edição é a grande estrela, né, do documentário. Alguns vão... fala. Só completando, porque eu vi o documentário do David Bowie, o último lançado, né, que é o Moon Age Daydream, e é a mesma coisa, sendo que numa pegada super psicodélica e tal. Mas é a mesma coisa, são só documentos, filmagens, milhões de filmagens dele, enfim, dos mais diversos tipos, desde entrevista, show, a ele em casa se filmando, ele pintando quadro, tudo. Mas, enfim, é a mesma pegada, que não tem voz em off, é uma narrativa que você vai acompanhando, assim, e a edição é que é a grande estrela, né? A edição é que constrói essa narrativa. Enfim, minha pergunta era se existe algum nome específico, se existe alguma linha no cinema documental que é sobre isso. Tem duas formas. Alguns vão falar de cinema de montagem, assim, cinema de montagem. Outros vão falar de cinema ensaio. Porque daí é uma coisa... Aí reforça essa questão do documento e do documentário, né? Porque um ensaio é o trabalho sobre aqueles documentos. Então, eu vou fazer a minha escrita, a minha interpretação sobre esse material aqui. Eu gosto dos dois termos, na verdade. Mas, enfim, pode falar de cinema de montagem e cinema documentário. Para quem gosta, tem outro filme nacional que é de cinema... um X. Ramila, sacanagem essa hora. Jantando. Eu quero juntar. Daqui um pouco eu junto. Existe outro filme nacional também, e que é lindo, lindo, lindo demais, é maravilhoso. Eu acho que o ritmo, o Histórias do Cinema Não Contava, depois vocês podem falar o que vocês acharam. Eu achei que o ritmo do filme, às vezes, dá uma cansada, assim, às vezes ela se repete,
principalmente quando ela trata do tema milagre econômico, eu acho que é um tema muito repetitivo, assim. Ela fala em 3 momentos do filme, ela traz a questão do milagre econômico à baila, assim, daí fica meio que dá uma quebra no ritmo das imagens. Agora tem um outro que eu acho que o ritmo é perfeito e que é um filme que trata também é só documentos, no caso trechos de filmes, que o nome do documentário é Cinema Novo, que é do Eric Rocha. Não sei se vocês assistiram, que é filho do Glauber Rocha. É muito bom. É muito bom. E também, ele faz, assim, um apanhado dos filmes do Cinema Novo e nessa pegada. Aí, sim, é um filme que não é tanto focado em tema. Ele quer falar sobre o cinema novo, sobre esse momento do cinema. Que, diga-se de passagem, né, o cinema novo, ele também está ali nesse período, assim, mais atrás da pornochanchada. Mas tem alguma convivência ali. Né? Oi. Eu queria só pegar um negócio, ver se você consegue fazer um comentário sobre essa questão. Acho que você falou de ser um filme complexo e muito em cima do que a Maia falou de ter a visão sobre as coisas, né? Um documento tem uma visão sobre algo, né? Eu acho que foi muito complexo porque tem uma visão por trás da história do Brasil, né? Uma construção de tudo que aconteceu no Brasil durante a ditadura que não é muito bem explorada, as pessoas, não é todo mundo que sabe, é contestado até, né, por várias pessoas, ainda mais no momento que a gente está maluco e tal. Então, eu acho que... E ela fala, beleza, ó, tem igual está escrito aí, até aí mesmo, né? O milagre econômico, tem vários filmes até sobre isso, né, e tal, que não são os pornochanchados e tal. Mas aí tem todo esse milagre econômico, um milagre econômico meio confuso e difuso e que não entendeu o Brasil, não entendeu o povo, né, e tal, e que culminou nos vários problemas que a gente teve, o êxodo rural, favela, a desigualdade social e tudo, né? Então é uma construção muito complexa da história do país inteiro, né? E o que ela mostrou de uma forma que eu achei sensacional, assim, eu não tinha ideia como o Porchanchada pontuou vários desses momentos sei lá, em histórias que, sei lá, talvez as pessoas não iam ver esses filmes porque eles queriam pensar sobre a história do Brasil, mas porque teriam pessoas peladas no filme, seria interessante e tal. E eu acho que a grande questão dela aí, né, é isso. É pegar uma história muito complexa, colocar assim, olha, a minha visão, né, igual a Maria disse, que todos esses filmes aqui, ó, tem documentos históricos muito importantes e muito interessantes sobre cada um desses momentos do país que foram muito importantes na construção do que a gente tem hoje, né? Na verdade, até, sei lá, o início dos anos 90, lá, né, que cai na grande crise do Brasil. Que até o finalzinho é um pouco isso, né? Um pouco isso de começa todo mundo dever, todo sobre devedores, né? Começa a dever e tal, que cai no Brasil, que começa a ser o próximo governos democráticos, né, e tal, de agora. Não, achei ótimo. Enquanto você falava, eu me lembrei de uma coisa que eu quero perguntar para vocês. Depois desse boom da pornochanchada e do declínio ali dos anos 80, o que acontece de importante no nosso país? Alguém sabe? O que vem depois da pornochanchada? Na queda? Em qual lugar? Desculpa. Naquele... Não, a gente tem o cinema novo, cinema marginal, pornochanchada e... O AI-5. Não, o AI-5 é concomitante à pornochanchada, pós-pornochanchada. Pós-anos 80, gente. Foi a reconcretização só. A retomada, o cinema da retomada. Não é o Collor fechando tudo antes, não? Muito. E depois a retomada. Quem? Exatamente. Pós-pornochanchada acontece era Collor, que o Brasil não produz nada de 90 a 92. Nada. Nenhum filme é produzido, nenhum filme é lançado. Extinção da Embrafilme, da Fundação do Cinema, do Ministério da Cultura, Collor. E aí depois vem a retomada, né? E aí depois a gente tem a retomada de 93 a 2003,
que aí a gente, né, esse período é fofo, né? Esse período daí a gente tem a criação do índice de a cultura, a gente tem a Globo Filmes, que é interessante, eu vou chegar na Globo Filmes também. Vocês acharam que iam fugir da Globo Filmes? Não, vamos fugir da Globo Filmes, não. E aí, em 2003, a gente tem a retomada, a pós-retomada, com recordes de longas produzidos e de bilheteria, e a galera do Pernambuco, Recife, essa galera toda que quebra o eixo Rio-São Paulo, e depois a gente tem sei lá o que a gente tem, né? A gente tem um sucateamento mais reforçado, mais incisivo, mais censura, mais tudo. E a gente tem também o Jardim das Aflições, do Olavo de Carvalho. Socorro! Marco! Inclusive, Olavo de Carvalho não tem nada a dizer sobre essa tua manifestação. Não tem nada a dizer, porque ele está com a boca cheia de fogo do inferno, né? Ai, meu Deus, eu tô gravando isso. Ele tá no inferno. Gente, que horror. Não tem problema, todo mundo visualizou o meme daquela caveira embaixo d'água, tá tudo bem, não tem problema. Mentalmente, todo mundo visualizou esse meme, não seja por isso. Sobre isso. Não entendi, quem falou? Eu disse que o silêncio de Olavo de Carvalho sobre isso é ensurdecedor. Isso é eterno, mudo. Mas outra coisa que o Micael... É Micael? É Michael. Micael. Desculpa, Michael. Não sei, Michael, Michael, eu tô acostumado. Michel, eu me confundi porque tem um A ali. Mas tá, mas coisa que o Michael falou, que é também, principalmente nesse contexto de ditadura militar, ou nesse contexto Brasil 2020, 2018, 19, 20, 21, 22, que documento prova, documento é um fato, mas é um fato que precisa ter um olhar, né? Ele sozinho, ele não vai existir, sobretudo trazendo questões da ditadura, né? A gente viu trechos de filme dentro do documentário da Fernanda Pessoa, por exemplo, o que acontecia na ditadura? E fulano se suicidou na prisão. Mas está aqui no documento, está aqui no papel, no laudo médico falando sobre isso. É um documento, é um fato, é real, mas eu posso olhar com isso, com um olhar investigativo e ver, era isso mesmo? Na verdade, o resumo é, um documento sozinho, por si só, não fala nada. Não sei se a Amália concorda comigo. Eu acho que eles vai funcionar em diálogo com outros, assim como o filme da Fernanda, né? Por isso que reforça essa ideia do documento dentro desse documentário. O filme sozinho lá, A Super Fêmea, com a Vera Fischer, sozinho, ele não vai dar conta do Brasil, mas em diálogos com vários outros filmes, ele vai construir uma narrativa. Na verdade, ela vai construir essa narrativa. E a construção dessa narrativa, desse reconceituar o passado, que a gente vai tratar, pode entender isso como um ato ficcional, né? Porque é uma operação sobre esse real, né? Sobre esses documentos. Enfim. Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, e aí que eu queria entrar mais em outros contextos aqui com vocês. Sim, porque eu quero trazer um outro lance aqui bem importante. Espera aí, que eu vou me achar. Não vou me achar. Pronto, já me achei. A gente já falou, né, que discursos são apresentados ao longo do filme. Eu acho que aqui todo mundo já colocou a sua visão. Quem quiser colocar, por favor, coloque, que é essa questão do milagre econômico, esses temas, essa temática sobre o Brasil, né, sobre o contexto social e político do Brasil. Mas eu queria fazer uma provocação cinéfila agora, porque aqui é uma escola de cinéfilos.
E a provocação é que chaves discursivas nós podemos depreender do cinema feito hoje, sobretudo os de apelo popular, porque a gente está produzindo documentos. O que os nossos documentos, em termos, o que os nossos filmes, eles estão, o que vocês conseguem, enfim, perceber, entender, o que está sendo dito nos filmes que a gente está produzindo, enquanto sociedade brasileira? Eu acho que eles têm uma preocupação em abordar um pouco da classe média, uma coisa que a gente não via muito no cinema anterior, principalmente naquele período ali, cinema novo, cinema marginal. Talvez a pornochanchada tenha abordado esse tema, realmente, talvez a pornochanchada tenha abordado esse tema, né? Até pelas críticas, mas eu acho que hoje o que a gente vê muito é isso, né? Uma questão de gêneros. A gente está fazendo uma coisa que a gente chamaria de cinema de gêneros, que são policiais, terror, suspense, coisas que normalmente você não vê no cinema brasileiro, que geralmente ficava entre comédia e drama, né? E o drama com aquelas variações de épico, mais romântico, aquelas coisas, mas hoje eu acho que tem essa diversidade. E até uma diversidade de linguagem também, né? E tem muita gente nova fazendo filme, ou nem tanto gente nova, um cinema que tem um ar mais jovial, principalmente até 2018, né? Quer dizer, até depois de 2018, porque tinha os editais, né? Acho que a gente pode falar aqui antes, mas... Dá para dizer que o cinema brasileiro, ele talvez esteja mais próximo hoje em dia, com algumas exceções, do cinema norte-americano e do cinema europeu, que ele tem esse tipo de abordagem, né? Da classe média, dos cinemas de gênero. Não, hoje não tem tanto assim no Brasil, porque não é um foco específico, mas existe talvez uma busca da questão dos blockbusters também, de tentar puxar um pouco mais de grana para dentro do país, talvez, não sei, talvez eu seja, né? E aí, claro, tem as nossas exceções, principalmente de 2018 para cá, que são cinemas, por exemplo, do Kleber Mendonça Filho, né? Acho que ele tenta apresentar um pouco, que é uma coisa que acontecia pré-2018 também, principalmente no início dos anos 2000, de tentar puxar esse contexto do Nordeste, talvez, do interior do Brasil. Não sei se eu não estou falando merda aqui, mas é que eu consegui... Não? Ai, então, obrigada. Mas, assim, eu acho que acho que, bem como ele falou, a predominância desse cinema, que é quase um cinema exportação, né? E também essa temática, tentar persistir com essa temática mais o Nordeste, mais o interior, mais, né? Eu acho que mas se a gente fosse... Ai, desculpa. Não, fala. Muita conexão que eu fiz aqui com outro curso que eu fiz, da revista Cinética. Eles fizeram um sobre o cinema dos anos 2000 e poucos brasileiros, 2010 e tal, que são esses global filmes, né, muito da classe média, foi o que o Pete falou lá, e ele tem um texto muito bom, vou até colar aqui para você, se chama Money Chanchadas, que eu acho que conecta bem com esse pornô chanchadas, né? Perfeito! Como é que é o termo? Oi? Como é que é o termo? Money Chanchadas. Nossa, perfeito. Que é todo esse filme de 2010 a 2020, não sei, 2016, sei lá até onde foi isso, que é aquele suburbano de sorte, sei lá o quê, que são pessoas subindo para a classe média, né, e tal, aquele filme de Pernas pro Ar, né, que é a mulher conseguindo fazer a sua empresa e conseguir dinheiro, né, e muito de uma classe média, Rio de Janeiro, muito esse formatinho, assim, bem um pedacinho da sociedade, né? Muito dentro desse do apelo popular, né? Desse Globo Filme. Tá? Vou colar aqui o texto para vocês. Eu acho engraçado, assim, eu de fora, que eu não estou acompanhando tanto cinema desde que entrei no mestrado, mas o ponto é que eu fico pensando, assim, do que eu vejo anunciar. Eu acho interessante que a gente tem ou um cinema de diversão, ou a gente tem um cinema extremamente crítico social. A gente, no Brasil, a sensação... E outra coisa, a ascensão de documentários. Esse formato tá, assim, a documentários... Aliás, a ascensão de curtas.
Eu vejo uma quantidade absurda de festivais de curtas, assim, de todos os tipos, de todos os lugares. Eu não sei se era assim antes, Lu, de repente tu pode me falar, mas eu sinto que é um formato que está chegando com muita força, ou pelo menos agora ele está tendo mais espaço, então, vamos dizer assim, não sei. Mas eu vejo muito cinema brasileiro como... Eu concordo com todos os colegas, mas eu vejo muito quase que uma dicotomia, assim. É o cinema divertido da classe média, do cara que fica rico, aí quase um conto de fadas, um desejo de todo mundo, que é um belo dia eu acordo rico. E aí um outro que, tipo, chega e trola sobre racismo, sobre gênero, sobre violência policial, sobre estrutura familiar, sobre falta de estrutura, sabe? Para mim são essas... Eu vejo muito essas... Inclusive agora. Enfim. Eu acho que o nosso cinema é profundamente influenciado pela novela. Eu acho que ele mira no blockbuster e ele acerta na novela. Tipo, a linguagem... Assim, obviamente não todo o nosso cinema, né? Como a Amália falou, existe uma camada que é tipo da diversão, classe média, que para mim é extremamente novelesco, enquanto linguagem, e tem uma outra camada que é extremamente crítica e que, enfim, tem um cinema incrível sendo feito. Mas, por exemplo, eu queria citar o exemplo do Marighella, para mim, que é um filme que, enquanto temática, é outra coisa. Crítico, necessário, etc, etc. Mas, enquanto linguagem, para mim, é extremamente novelesco. É muito a vibe. Os ângulos de câmera, eu não sei explicar direito, assim. Mas eu tenho essa sensação assistindo. O tipo de atuação... É novela. Eu fico pensando louco, assim, que é uma coisa específica da forma como a gente forma artistas aqui, tanto os atores e atrizes, né, o elenco, a galera que trabalha por trás das câmeras, ou se é uma questão de quem está produzindo esse tipo de filme. Porque, querendo ou não, quem é que produz? Ou é edital ou é grande produtora como a Globo Filmes. Né? E aí, isso eu estou trazendo só como debate agora, porque o que acontece? Se é uma questão de produtora, a gente sabe que tem ai, meu Deus do céu, tem tipo uma concentração em um único local, mas também saber se isso é uma questão das próprias pessoas que estão trabalhando ali como pessoas e não como empresa, sabe? Porque isso que tu falou de que mira no blockbuster ou mira no puramente crítico ou mira em alguma coisa e ele acaba acertando em novela é muito real. Mas é que eu concordo com tudo isso, assim. O próprio Wagner Moura vai concordar com tudo isso. Que o Wagner Moura tem uma coisa do cinema, dos cineastas brasileiros, que eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco. E assim, para quem não sabe, não sei se cheguei a comentar, eu sou uma profunda admiradora das pornochanchadas e desse cinema da boca do lixo, porque eu acho que é um cinema de apelo popular, mas é o cinema nacional mais nacional que a gente já conseguiu fazer. É o cinema, assim, ó, o que é o cinema nacional? É isso. É esse deboche, essa putaria, é isso aqui mesmo, gente. É isso aqui, vamos assumir que é isso aqui mesmo. Agora, tudo bem, a gente fez a gente faz uns filmes que extremamente interessante como linguagem. Por isso que eu vou mandar para vocês A Mulher que Inventou o Amor, pelo amor de Deus. Que filme brilhante. Jean Garret, qualquer filme do Jean Garret, por favor, vejam. A gente... o filme linguagem meio novelesca. Mas para quem é que a gente está fazendo filme? Se a gente pegar, por exemplo... eu não vou citar nenhum filme aqui, para não me comprometer. Mas se a gente vê alguns filmes nacionais, não são nacionais, são filmes europeus. Alguém comentou aqui, né? São filmes europeus. São assim... eu tive um professor na faculdade, enfim, o Milton do Prado, e que ele falou uma coisa que é muito, muito real, assim, que os estudantes, que ele sempre na aula, no primeiro semestre, no início do semestre, ele fala uma coisa para os alunos dele, que é o seguinte: olha só, pessoal, vocês vão fazer filme nacional, tá? E que os alunos ficam assim,
Porque, né, eles acham que eles vão fazer Godard, vão fazer Truffaut, vão fazer David Fincher. Não, vocês não vão fazer, vocês vão fazer filme nacional. E às vezes rola uma recusa de fazer esse filme nacional, porque se a gente tem essas duas vertentes. E eu ainda concordo, polemizando aqui, que o filme que mira, por exemplo, Marighella, que mira no novelesco, ele é muito mais nacional que, sei lá, não vou citar. Que eu posso até citar que é os cineastas que eu gosto bastante, por exemplo, Juliana Rojas e o Marco Dutra. Eles fazem, o próprio Kleber Mendonça Filho, Bacurau, maravilhoso, maravilhoso, mas a gente vê ali muita referência de filme norte-americano, muita referência de filme norte-americano dos anos 70. É feito dentro do Brasil, é um filme brasileiro, mas ele tem esse apelo também cinéfilo. Claro, o Kleber Mendonça Filho é cinéfilo, o Kleber Mendonça Filho, ele é crítico de cinema, né? Ele foi crítico de cinema, então é impossível dele se desvincular disso. Mas que filmes, que cineastas que fazem uma referência aos filmes da pornochanchada, por exemplo, ou ao cinema marginal, sabe? Ou ao próprio Sganzella, nenhum, praticamente. Então, assim, e o próprio Wagner Moura, ele fala isso, assim, que ele não quer ser o cineasta cult dos debates, dos festivais, e tarará. Ele quer chegar no público, e é esse cinema que chega no público, infelizmente. E alguém falou aí dos cinemas de gênero, cinema policial, é um cinema que pode vir com alcunha de cinema policial, mas acaba virando uma novela Próxima Vítima, né? Porque da condução. Mas é isso que o povo vai ver, e a gente quer que os nossos filmes, né? Falando aqui, a gente, enquanto, enfim, a gente quer que os nossos filmes sejam vistos, né? A gente quer outro filme assim, e não que precise ser uma coisa escrachada. Eu acho que quem consegue subverter isso de uma forma brilhante é o próprio Martin, a galera da filmes de plástico, porque eles conseguem trazer uma narrativa sofisticada, mas ao mesmo tempo trazer a empatia e identificação do povo brasileiro com aquelas pessoas, que é um pouco que a gente estava falando, dessa nova classe média, essa classe média baixa, essa classe média assim, sabe? Poxa, Martin, a gente tem, olha o casal, uma empregada doméstica e um porteiro, quando que eles seriam protagonistas no filme? Nunca, entendeu? Enfim, eu acho, eu concordo com vocês, e eu concordo mais ainda com quem falou dessas questões dos temas, né, dos filmes da Globo Filmes. Eu acho que, quando eu elaborei essa pergunta aqui, de que hoje, quais seriam os filmes, me veio totalmente, assim, de apelo popular. Minha Mãe é uma peça, gente, é o filme mais visto de sei lá quantos milhões de anos. Quer queira, quer não, quer goste, quer não goste. É um filme que é muito bem visto. E fala dessa classe média, né? Dessa classe média do condomínio, dessa coisa assim, e tem uma ascensão do final, né, da Dormirmínia na frente, essa coisa da TV, essa coisa do deslumbre. E a gente pode fazer, daqui uns 10 anos, uma nova versão do Histórias do Cinema Não Contava, a gente bota ali a Dona Hermínia. Tem outro filme da Globo Filmes que eu adoro, esse eu adoro, gente, que é Nós Não Vamos Pagar Nada. Gente, que é muito, assim, a classe média decadente, assim, que não tem dinheiro para fazer compra no mercado. A gente hoje, gente, vamos lá comprar 1 quilo de arroz e feijão. É isso, assim. Então, justamente, a gente consegue fazer um mapeamento vamos supor, um recorte de tema, a gente pode falar do nosso declínio econômico a partir desses filmes. Tem um outro que é com a Camila Morgano e aquele que casou com todas as atrizes da Globo, praticamente, do Pantanal, Murilo Benício, que eles são um casal que ele é meio que tipo fazendeiro, essa coisa meio lá do Goiás, Goiânia, esse povo do sertanejo. O filme pega isso, essa temática, e é justamente esse casal que ascende socialmente a partir
dessa coisa do agronegócio, dessa coisa do sertanejo, dessa coisa estranha também de hoje em dia, porque são pessoas estranhas, eles apoiam pessoas estranhas. Mas, enfim, da gente pensar também que é esse o nosso país. Mas achei ótima a lembrança da Ramila do Marighella, porque é um filme que... eu estou aqui defendendo um filme, mas foi um filme que eu assisti e me incomodou muito, justamente por causa disso. Muito, nossa. E daí que eu parei para pensar e me dei conta assim, poxa, Luciano, você está sendo meio intransigente, não é mesmo? Às vezes a gente é um pouco intransigente. Mas aí também tem a questão da expectativa, né? Porque eles botaram uma expectativa tão grande e passou tanto tempo sem ser passado e... Não, porque vai sair agora e tinha a questão da censura, então tinha uma expectativa de que fosse um filme, desculpa a palavra, subversivo. Que fosse um filme que tivesse uma lei que merecesse ser censurado. Entendeu? Porque a minha maior... É exatamente assim, nossa, censurar ele não é ruim, é um filme bom. Mas é que por causa disso a gente ficou com um negócio, não, porque vai ser super, e daí no fim ele não é tanto assim. A pior coisa do filme, só para fechar, tá? A pior coisa do filme é o Bruno Galhaço. Ele tá ótimo, mas não se bota homem bonito para fazer papel de bandido. Não. É sério, não se bota homem. Não banca. Não banca. Não. Daí tu não consegue ficar com raiva dele. Mas ele é não pode, é perigoso. Ou ele tem que ser um ator muito bom, o que não é o caso, infelizmente. Eu não acho ele tão horrível assim. Mas agora, ele não é bom o suficiente para ser vilão. Não, aquele vilão ali não, porque tu fica assim, e aquele discurso, é a mesma coisa que o do lance da Embrafilme, eu fico muito puta da cara quando eu falo assim, poxa, a Embrafilme foi uma coisa legal, mas foi criado pelos militares. Daí vem o Bruno Galhaço dizendo assim, porque o meu país, porque não sei o que, e xinga os americanos no filme todo, fica lá xingando os americanos o tempo todo. Poxa, concordo, vamos xingar os americanos, mas quem é que tá xingando, entendeu? Essa é uma humanização desse personagem que não precisava. Eu não entendi essa escolha. Por que ele humaniza esse delegado? Por quê? Assim, não que esse delegado não fosse humano, mas dentro da narrativa desse filme, faz nenhum sentido. Eu não entendi isso. Eu também não entendi, concordo. Pronto. Bem desnecessário. Devia ter botado Marighella para nossa escola. Pra gente falar mal, né? Só falar mal. Tu tinha comentado alguma coisa sobre onde a gente enxerga o pornô chanchada hoje em dia. Eu acho que o mais próximo, e por favor ninguém me bate, seria a novela da Sete. Porque ela tem... Não, porque é que cada faixa tem uma... Cada faixa de horário tem como se fosse um tipo de temática, um tipo de abordagem diferente. A das 6 normalmente é mais romantiquinha ou de época. A das 7 normalmente tem um pouco mais de alívio cômico e raramente ela tem um cunho um pouco mais crítico e político. E a das 9 é pegação e drama. Então, hoje em dia, considerando a produção audiovisual como um todo, o mais próximo seria a novela das 7. Mas assim... Kubanacan era das 7. Exato. E é o mais próximo que poderia ter. Mas assim, não é o pornô chanchado. O pornô chanchado ele tinha um corte político muito mais interessante do que a novela das 7. Mas é o mais próximo. Não caia nessa, gente, isso é importante. O pornô chanchado tinha um recorte político muito mais importante. Não tinha. Lembra que a gente está trabalhando com um filme da Fernanda Pessoa. Ela fez um recorte. Sim, mas eu digo assim, ele tinha um viés... Pode ser por esse filme, assim, mas pelo que o filme deixa transpassar, assim, que ele tinha temáticas mais... Não necessariamente... Era um viés possível. Foi um viés possível. Era um viés possível, era um subtexto. Mas se a gente pegar a Reencarnação do Sexo, que é de 82, do Luiz Castellini, gente, Reencarnação do Sexo tem uma morte de uma mulher que nem vou explicar.
E não tem nada político, é só um espírito matando as pessoas que transam. Eu acho genial, maravilhoso, amo demais esse filme, diga-se de passagem. Mas, assim, as pessoas começam a transar, o espírito mata. É muito bom. Eu vou mandar para vocês, daí semana que vem a gente conversa. Qual o nome? Desculpa. É A Reencarnação do Sexo. É muito bom. Que é do Luiz Castellini, que foi casado com a Patrícia Scalvi. E a Patrícia Scalvi, hoje, ela é diretora de dublagem. E Pedro Almodóvar só faz as dublagens dos filmes dele com ela. É você que vai, tem que ser a Patrícia que vai dirigir. Viu? Muito chique. O Eupídio ia falar. Não, eu só ia completar, porque sobre a novela das sete tem até uma explicação, porque os criadores desse modelo da novela das sete é o Carlos Manga, que foi um cara que começou na chanchada, lá junto com Oscarito, Grande Otelo, junto com o Silvio de Abreu, que passou pela pornô chanchada. Então, esse modelo de novela... A relação do baralho é dele, e que é muito bom. Exatamente. Esse modelo de novela das sete, com essa coisa do humor, até uma coisa de classe média também, se a gente voltar de novo para isso, né? Porque na novela das sete tem bem isso também, né? Esse equilíbrio entre classe média e o popular da periferia. Então, isso até justifica o que a Ana estava falando sobre a novela. É verdade. Quando a gente começa a pesquisar sobre isso, né? E correr atrás dos dados. Muito interessante, viu só? A gente já fez um mapeamento na nossa produção audiovisual. Ainda bem que está gravado. Se eu quiser fazer minha tese... Ai, não vou fazer uma tese sobre isso. O que a gente vai ver na sequência? Isso vai dar tempo? Vai dar tempo. Eu queria falar mais um pouquinho, ou um pocão, não, um pouquinho só, porque a gente tem pouco tempo, mas tá tudo bem, o papo tava ótimo, vocês são demais, gente. Adorei. Vou até fechar aqui meu caderninho, porque eu vou pegar o outro. Não, vou pegar esse ainda. Esse filme da Fernanda Pessoa é o primeiro, eu já falei para vocês, né? É o primeiro filme dela. Mas o segundo filme dela é o Zona Árida. E esse filme, Zona Árida, ela fez... ela já começou a filmar quando ela estava terminando a montagem do Histórias que Nosso Cinema Não Contava. O que é ótimo, né? Fazer um filme de montagem, um filme ensaio, nos permite isso, né? Tu fica montando um e vai filmando o outro, e aí tu lança tudo quase que junto. E esse filme Zona Árida, ela diz nas entrevistas assim, não, esse filme não tem nada a ver com a pornô chanchada, mas ele tem muita coisa a ver, eu acho, com essa questão dessa subjetividade social que nos une, né? Que une ao nosso particular, o nosso individual, né? Esse individual que se vincula ao coletivo, em suma, esse político pessoal, né? Claro, ali no Histórias que Nosso Cinema Não Contava, a gente tem ali uma subjetividade social, né? A gente tem ali uma história social, né? Que fala do nosso país, um filme, né, feito coletivamente, que está falando do nosso país. Mas existe também, vinculado a essa subjetividade social, o nosso individual, o nosso íntimo. Como é que esses filmes nos chegam? Claro que, por muitas vezes, eles nos chegam pelo um viés do preconceito, de que o cinema nacional é só isso, é só putaria, e que, enfim, até hoje esse cinema acaba sendo relegado ao esquecimento, muita gente não fala sobre isso, não retoma isso, não referencia isso. Então, existe esse vínculo, né? Essas questões. E eu acho que a Fernanda Pessoa, ela pega isso muito bem e ela dá um passo além, melhor dizendo, acerca disso, quando ela vai fazer o filme Zona Árida, que ela vai trabalhar uma experiência íntima dela. Parece Petra Costa? Parece Petra Costa. Revirando os olhos. Tá, não vamos entrar no debate da Petra Costa. Mas eu acho que é melhor que a Petra Costa.
Ai, tá gravado. Petra Costa, desculpa, se você assistiu essa gravação. Eu tô rachando de rir porque eu já acompanho essa discussão e eu tô rachando de rir porque eu lembro os teus comentários. Mas estou silenciada. Vou continuar silenciada, mas eu estou rachando de rir porque eu lembro os comentários do curso das mulheres. Exatamente, o ranço da Petra Costa. E nesse filme eu vou mostrar uns trechinhos para vocês do Zona Árida. Ela parte desse relato íntimo para dar conta do coletivo, para dar conta de uma história que está sendo vivida, até diria, em termo mundial. Porque já ia dizer a Petra Costa. A Fernanda Pessoa, quando ela tinha 15 anos, ela foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, na cidade de Mesa, no Arizona. E viveu lá, curtiu lá o intercâmbio, curtiu não, que teve vários perrengues. Mas ela viveu o intercâmbio dela, voltou traumatizada, disse, não volto nunca mais para lá. Curtiu bastante, vejam só. E aí, em 2016, foi 2016 pré-Trump, né? 2016 é isso. Pré-eleições do Trump, mentira. 2014 saiu uma pesquisa em que essa cidade de Mesa foi eleita a cidade mais conservadora dos Estados Unidos. Pensem nisso. E aí a Fernanda pensou assim, nossa, o que eu vivi lá? E aí, de perceber assim, não, se eu vivi 2 anos, 1 ano lá, na cidade mais conservadora, o que aconteceu? Como é que... E aí, vamos problematizar mais um pouco essa questão do documento, né? Da nossa vida, da nossa experiência real ou imaginária também, porque a gente ficcionaliza o tempo todo, a gente está montando o tempo todo coisas, imagens na cabeça. A gente está mentindo? Não, a gente está selecionando. O que eu posso contar para a Amália? Não, isso eu posso contar. Isso para terapeuta. Não, isso aqui pode ser para o... né? E não só que consegue interpretar também, né? Porque é uma questão de interpretação. Consegue interpretar. Tu consegue lidar. Que é muito o que a Fernanda passa nesse filme do Zona Árida. E ela se dá conta assim, nossa, eu vivi nessa cidade, o que aconteceu? E aí ela vai para lá, pré-eleições do Trump. E retoma e resolve recontar a história, reordenar essa história, repensar. Vou mostrar um trecho que eu acho muito, muito bacana, a forma como ela monta, porque aqui ela retoma alguns arquivos pessoais, tá? De imagem, de fotografia, mas ela também daí faz as entrevistas, que é o que ela não fez no Memórias que o nosso cinema não contava, justamente por uma escolha, porque ela não queria fazer um filme sobre a pornô chanchada, ela queria fazer um filme sobre, enfim, esses documentos e essa história do Brasil. Vou mostrar um trechinho para vocês terem noção. Eu vou mandar esse filme para vocês, tá bom? Obrigada. Pirateando total, né, gente? Me avisem se eu ficar sem áudio. Sim, não é pirataria. É socialização. Isso. Aqui. Eu vou botar o início. São Paulo. Lu, era para estar rolando? Para mim, travou. Travou. Também. Lu, tá ouvindo a gente? Travou. Não estamos te ouvindo, tu está com o microfone mutado. Que foi, gente? Tá travado o filme, era para estar rolando? Não, é uma foto aquilo ali. Tá. Não, mas é só foto parada?
É a foto parada. Nossa, já começou um incômodo com a imagem estática. Adorei, porque semana que vem Não, você a vai questão não é isso, é que eu não, como tu disse, avisa se tu vai estar, se eu não se for ouvida, eu não sabia se eu tinha travado. Por isso que eu Não, não tá travado. Ah, tá bom, ok. Tá bom. Ai, tô louco pra semana que vem. Tá, vou botar de novo. A gente só não tá ouvindo. O som não está entrando.
Não, nós estamos sem som, não dá para ouvir do que está passando do filme. Não tá indo som? Não, amor. Não, caiu. Não. Ué? Todo mundo. E você colocou ele Pô, alto, ainda bem né? que é legenda, né? Ah, mas não é todas as passagens De que que ano legenda. mesmo é esse documentário, Lu? Não lembro. Depois eu vejo. Tá. Ó, no título, que tava passando. 2019. 19. Desculpa, Aí, ó, quando? 2019. 2019? I wanted to show a picture that I found. You were riding around in my truck. Oh my goodness. Do you know what we were going to do? I'm gonna have to say them red shades say that. I'm gonna have to say, were we going to the lake or a party yeah, exactly. or what? We were going to the Salt Lake. The Salt River, huh? Yeah, the Salt River. Oh my goodness. I was clean shaved there. I love it. Eu fiquei surpresa quando encontrei essa foto. Parece que vocês são super amigos, mas eu sei que vocês não eram. Te vejo querendo a foto com o cowboy para mostrar para seus amigos no Brasil. Tá bom. Ai, tá, já tô aqui. Tá louca. É bem Petra Costa. É bem Petra Costa, assim, o início. É bem Petra Costa, mas só que melhor. Eu não vou falar. Não, tô brincando. Não, às vezes eu gosto de debochar. Não, Helena é um filme que eu gosto bastante. Mas é, sim, um filme bem Petra Costa. Nesse filme... já terminou o PPT? Dá para fechar. Eu acho muito interessante esse trabalho que ela faz e que também está de forma indireta, talvez, no Histórias que o Nosso Cinema Não Contava. Eu acho que são dois filmes muito, muito, muito complementares. Porque se a gente pensar, né, a memória, ela não se apresenta como esse monumento fixo e estável, né? Sobretudo quando a gente fala de pornô chanchada, né? Que memória que a gente tem? A gente não tem memória nenhuma, porque, enfim, bom, eu até tenho alguma memória. Não tenho, porque eu sou nasci em 84, já não tinha mais pornô chanchada. Mas, enfim, quem aí tem mais de 45, 50 anos, tem alguma memória da pornô chanchada. O Eupídio ali já se manifestou. Que muito provavelmente, não sei, reverbera no filme, no que a Fernanda Pessoa apresenta no filme? Talvez não, né? Talvez ela apresente uma outra coisa que está fora da tua memória. Enfim, nesse filme Zona Árida, ela vai por esse caminho de novo, só que com a própria memória dela, né? Do tipo, ela não era uma pessoa consumista, mas ela estava numa cidade consumista. Ela não era aquela pessoa que, tipo assim, meu amigo, eu nem gostava do cara, mas ela queria mostrar para os amigos aquela coisa do cowboy. E aí, no momento que tu tá vivendo aquilo é estável, né? Aquilo é real naquele momento que tu tá vivendo. Aquela coisa, ela é real. Mas quando tu retorna isso, né? O quanto que aquilo que tu tinha como real não é imaginação, quanto que essa ideia de realidade e imaginação acaba se misturando, se borrando, né? E acaba problematizando a ideia de um discurso de verdade. Eu acho que esse é o ponto, né? De que não podemos operar
A gente está falando de cinema, vamos falar de cinema. A gente não pode operar pela lógica de um discurso verdadeiro quando se trata de qualquer coisa, principalmente de cinema. Mesmo quando se trata da nossa própria história. Porque eu vou mandar para vocês o filme, mas tem momentos até que por exemplo, a mulher que recebe ela, né, a família que recebe ela, tem um outro discurso sobre quem era a Fernanda intercambista. Tem vários discursos outros que vai sendo construído, que ela constrói uma outra coisa. A família que recebe é uma outra coisa. E o quanto que as nossas construções individuais, nossas memórias individuais, elas estão sendo, elas têm como um alicerce, talvez, uma história coletiva, ou seja, é a cidade mais conservadora, é a cidade que teve o maior número de pessoas votando no Trump, e que isso significa muito, é uma cidade armamentista, ela vai falar muito sobre essa questão das armas, né? Ela vai conseguir fazer até que o próprio cara da família que recebeu ela abre o armário de armas, assim, e posta na mesa, assim, isso. E do quanto que é a relação deles, assim, com essa questão da arma. E o quanto que isso nos afeta, né? Eu acho que ninguém vai assistir essa gravação até o final, se isso for para alguém do governo, eles nunca assistem os comprovantes de coisa de edital, eles nunca assistem até o final. Se assistir, eu tô fodida. Mas do quanto que a gente... foda-se. O quanto que também, como é que a gente está se forjando enquanto país hoje diante dos governos que têm se apresentado e o quanto que esses governos estão ensejando que a gente se forje de uma forma. Eu não sei vocês, mas eu me tornei uma pessoa muito mais agressiva e deprimida. E nós somos essas pessoas. Talvez não. Eu acho que ela traz isso de uma forma muito sutil, né? Quando ela fala assim, quem é essa menina que diz que é viciada em fazer compras? Eu não sou essa pessoa. Mas o meio é aquilo, né? O meio que tu tá é aquilo. Eu não sou essa pessoa conservadora, mas o meio que tu tá é aquilo. Então, de pensando quem nós somos de verdade e se a gente pode delimitar quem nós somos de verdade e como é que nós podemos construir nossas imagens. Eu penso muito em termos de imagens. Se fôssemos fazer histórias que o nosso cinema não contava, que imagens que vocês selecionariam de vocês, né? Ou das imagens que vocês consomem, né? Aqui tem galera que vai botar imagem de novela, tem galera que vai dizer assim, não, novela não vai entrar no meu filme, sabe? Isso fala sobre a gente, ou uma parte da gente. Fala, Malik, também. Eu acho que nesse documentário, a potência dele está justamente nesse passado e presente. Quando ela começa a ler, porque ela poderia ter usado, tipo, só fotos, ela fez entrevista e tal, mas, assim, os escritos no livro dela, que eles falam da bunda dela, que eles falam, tipo, que ela é a brasileira gostosa, tipo, muito provavelmente na época da adolescência dela, tanto é que ela comenta em algum momento do filme que ela que ela quase não foi, e que isso foi um horror para ela, que era um grande sonho dela, não tem uma parte assim que eu vi no passado. Então, do tipo assim, como ela queria viver o sonho americano. Olha o ano que ela foi. Então, isso tudo é o ano que ela foi. Acho que foi o quê? 80, 90? Fim de 80, começo de 90, acho que 90, porque ela é de 86. Ela revelou então 90 e poucos. Tipo assim, Barrados. Gente, eu sou da época do Barrados do Baile, assim, já do segundo reprise. Né? Segundo reprise de Barrados do Baile. Então, tipo, é toda uma cultura americana que a gente absorvia. E ela, daqui a pouco, hoje, olhando aquilo, ela se sente extremamente ofendida, porque ela é uma mulher agora. Pode, não digo se sentir ofendida, não é nem essa palavra. Pode ser, como pode não ser, mas assim, cara, olha o que eles me escreveram, sabe? Eu sou uma bunda, então, que bom, uma bunda brasileira, uau! Então, eu acho que essa sacada, como a memória é uma construção, e essa também, para mim, é a grande sacada desse documentário, é uma construção, ela desconstruiu a história dela. Exato. Ela desconstruiu a memória dela. Ela tinha uma memória afetiva muito forte, que ela se chocou ao ler essa matéria. Ela não talvez ela nem pensasse, mas como assim?
como assim? Eu tive lá e não vi isso. Mas ela, sabe? O sonho era tão mais, o sonho era mais forte que a realidade. Exato. E ela entrou nesse sonho com tudo. E ela viveu esse sonho até o momento em que ela se chocou com algo que contrapôs o sonho dela, aí ela parou e pensou, e aí ela voltou. Quando ela voltou, seria muito interessante, de repente, se tem alguma fala, Lu, também, dela falando como foi voltar para tudo isso, né? Claro, o documentário é sobre isso, várias mas... entrevistas dela. Tem várias? Então eu vou procurar, porque é interessante, assim, no site ali tem várias. Como é que é a sensação de desconstruir isso, entende? Desconstruir esse sonho. Que por muito tempo foi o sonho americano, né? Não era nem dela, era o sonho americano. Eu acho que o negócio passa muito por a sua construção como uma pessoa, né? Quem você é em cada momento, né? Eu fico pensando, se eu fosse com 16 a 7 anos nos Estados Unidos também, eu ia ficar deslumbrado, isso é tudo maravilhoso. Hoje eu estou uma coisa diferente, que acho horrores em várias das coisas que eu acharia maravilhoso em pouco tempo, né? Então, acho que você tem uma discussão bem profunda sobre os embates que a gente faz hoje, né? Como a gente vê a juventude que está perdida, deslumbrada com coisas, e a gente pensar na nossa própria juventude, né? Eu vi muito dela isso. Ela foi lá como uma jovem deslumbrada sobre a vida lá e não entendendo várias das coisas, mas agora, com a visão que ela tem, essa visão de Trump, essa visão política, estudar mais, não sei mais, né? Então, conclusões políticas, entendendo várias coisas, várias pessoas são mais politizadas, ela com certeza, né, e tal. Então ela vai ver com outros olhos, né, que é toda aquela questão que a Mari volta lá naquele início, né, você vê os documentos com os outros olhos, né, você vê os documentos da maneira que você é hoje, com as relações que você tem, com as coisas que você construiu, né, suas referências, as coisas que você leu e tal, e ela consegue ver a mesma coisa que ela passou uma vez com outros olhos, uma outra vivência, né, e a gente é isso, né, a gente tem uma construção constante, né, eu tenho muito com filmes, eu revejo muitos filmes, e às vezes filmes que eu vi como jovem, que eu não entendi metade das coisas que eles estavam referenciando ali, falando ali, colocando, até de política mesmo e tal. Hoje eu consigo ver com outros olhos e entender muito mais com a vivência que eu tenho sobre, né, as relações com todas essas coisas aí. Sim, não, total. E o quanto que esse filme dela, eu acho que só existe porque ela fez o que histórias que o nosso cinema não contava. Talvez sem esse processo, sem essa experiência, ela não teria, tipo, nossa, mas é sobre isso também. Falando sobre isso, eu fiquei devendo para vocês falar mais atentamente, mas não deu tempo. Mas eu recomendo aqui, ó, mais um da Folha, da Publifolha, que é esse filme aqui, Filmes. O nome do filme, do livro, oh meu Deus, é Filmes. São vários autores que escolhem, é uma coletânea Ilha Deserta. Daí os autores, 10 autores, eu acho que sei lá, escolhem 10 filmes para levar para a Ilha Deserta. E o nosso amigo Rico, vocês sabem quem é o nosso amigo Rico? João Moreira Salles. Ele escolheu um dos filmes, esse que eu falei para vocês, do Luiz Tomás Reis, Ao Redor do Brasil. E daí ele vai falar por que o Nanook foi considerado documentário e por que o Tomás Reis, coitado, flopou na tentativa de ser o primeiro documentarista do mundo. Ai, Tomás Reis, você revira no túmulo essa hora. E daí ele vai falar uma passagem que eu acho que é a síntese de tudo que a gente discutiu aqui. A realidade que interessa é aquela construída pela imaginação autoral. Então, eu adorei, acho que foi a Ana que em algum momento disse assim, nossa, mas os filmes da pornochanchada eram muito políticos. Não, não eram, mas a Fernanda Pessoa ela construiu uma realidade que é essa. E eu achei ótimo, sério mesmo. Então, a realidade que interessa é aquela construída pela imaginação autoral. Expressa tanto no momento da filmagem, para quando a gente está falando do momento de filmagem, né? Então, assim, tem direção no documentário, tem, assim, eu dizendo, vou contar a vida da Amália. Mas eu vou dizer assim, não, a Amália eu acordo às meio-dia. Não, mas a luz natural ao meio-dia é horrível. Tu vai acordar às 10 horas da manhã, a gente vai fazer de conta que tu acorda às 10 horas da manhã. A Amália, é mentira? Não, não é mentira.
ela acorda, em algum momento ela acorda, mas o que interessa para a nossa construção aqui é uma luz boa. Falei bem reduzidamente aqui o negócio, mas vocês entenderam, né? Não é também assim. Expressa tanto no momento da filmagem como no processo posterior de montagem. E aí ele vai fechar, né? Ele vai falar mais um pouquinho e vai fechar. Documentaristas gostam de construir suas versões sobre o mundo. E a Fernanda Pessoa construiu sua versão sobre a pornochanchada, que eu achei maravilhosa a versão. E era isso. Olha aí, pontualmente 9h30. Alguém quer falar alguma coisa? Maravilhosa, como sempre. Ai, meu Deus do céu. Sensacional. Mais uma semana. Que aula ótima. Caramba. Maravilhosa. Ai, gente, obrigada. Eu tô louca pra que não é gentileza, é verdade. Ai, obrigada. Tô louca pra ver. Vamos terça-feira, gente, vamos ter uma experiência, uma imersão muito louca terça-feira, vai ser muito louco, eu prometo. Vai ser muito louco, vai ser muito legal. Vamos, véspera de feriado, finados, a gente vai sair de lá muito, assim, alucinados. Com o cinema estrutural. Tá? E eu vou passar aquele dia, vai ser 40 minutos aquele. Vamos emergir, gente, a gente precisa... Tu vai fazer aquilo? Tu vai... No quadro no pilar. O quadro no pilar. Vai, gente, assim, ó. Para, Amália, não espanta as pessoas. Amália, vão acreditar, gente. Vão acreditar. Amália, eu quero ir. Não, vão. Todo mundo tem que viver essa experiência. Não me assusta, senão eu vou desistir. Não. É ótimo. Eu vou estar lá, qualquer coisa... Gente, vai estar só a gente, não está indo gente, público de fora. A gente pode até ficar comentando durante o filme, assim, não tem problema. Vamos aproveitar a véspera do feriado, vamos tomar uma breja depois do filme. Bora. Vai ter que ser depois. Sim, porque daí a gente vai viajar mais ainda. Claro. Eu acho que teria que tomar antes e depois, porque durante não pode entrar com comida e bebida no O ideal seria durante, eu acho, também, mas não pode, pena. Não, com certeza, mas não pode durante, entrar. A gente vai depois, né? Mas assim, uma experiência muito louca. Eu acho que nós temos que nos desafiar. A gente está muito acostumado com imagem palatável, mastigadinha, entregue para nós. Não, a gente tem que, sabe, enfrentar a imagem. Tem um autor, que é o Judy Huberman. Quem foi que falou? Falou o quê? Tu disse que são 40 minutos? São 40 minutos. Um curta. Tem outros curtas também. Curta, não? Não. Se não vai ficar só nesse, então vão, galera. Acredito. Vai ter uma nostalgia, também vai ter Yoko Ono, gente. Vocês não gostam da Yoko Ono? Não, a Yoko é massa, a Yoko é foda. Tem Yoko, vai. A Yoko Ono é 1 minuto. Yoko Ono, 1 minuto. O resto, o Hollis Frame com 40. Que tanta loucura que vai acontecer, adoro. Vai ter muito louca. Vai ter muito louco, e tem um autor que eu gosto muito, que é o Didi Uber, ele fala assim que a gente tem que enfrentar as imagens, e as imagens têm que nos enfrentar. Então, vamos para essa batalha todos juntos, terça-feira. Olha que bonito esse convite. Quem é que vai ir? Quem é que está aqui? A ideia era ir, mas se tu falar muito dessa coisa de imersão, daqui a pouco eu vou desistir, Luciano. Não, tem que ir. É massa. Não, eu vou ir. É uma relação diferente que tu vai estabelecer. É uma relação diferente. Como é que é? É uma relação diferente que tu vai estabelecer. Com as pessoas que estão na sala? Não, com o filme. As pessoas já estão estabelecidas aqui já. Mas se tu quiser estabelecer alguma relação meio pornochanchada aqui nesse filme, não tem problema, senta lá atrás. Acho que melhor estabelecer a relação lá no banheiro daí, nesse caso, a louca. Coitada da Ana Clara estava do meu lado, então. Né? Olha, já tem, olha. Beleza, fechou todas. Gosto disso, gente. A fé. Obrigada, estaremos lá. Hoje eu tô quietinha, mas é por motivos menstruais, pronto, falei. Mas adorei. Obrigada. Te cuida, hein? Chazinho e caminha.
Só tô sangrando até morrer. Talvez eu tô sangrando. Ótima! Só... Que ótimo. Que ótimo. Não. É. Vou sobreviver. A gente sempre sobrevive. Então tá, Obrigada. gente. Beijão. Boa noite para Se todos. cuidem até terça, pareçam terça, vai ser muito divertido. Com certeza, ué. Terça, estamos lá. Oba. Fiquem bem. Beijo, turma. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada também.